Olá, seja bem-vindo ao módulo de manutenção. Neste módulo, abordaremos os problemas mais comuns e indicaremos quais são os testes necessários para detectá-los. Os testes aqui mencionados são demonstrados em detalhes em capítulos separados. Caso tenha dúvidas sobre a execução de algum deles, consulte o vídeo correspondente. Antes de se iniciar uma manutenção, primeiramente realize algumas inspeções básicas que irão te ajudar a identificar o problema com maior facilidade. Inspecione a instalação física buscando por qualquer anormalidade na evaporadora ou na condensadora, observando as conexões, parte elétrica, ruídos ou funcionamento anormal. Todo problema apresenta um sintoma, como por exemplo, não liga, não refrigera, não esquenta, entre outros. A seguir, conheceremos as tratativas de cada um deles. Equipamento não liga. Se o equipamento não está ligando, verifique os seguintes itens. Se a fonte de energia possui a tensão adequada, utilizando um multímetro no modo de tensão. Se não houver tensão, verifique se o disjuntor não está desarmado. Meça também na entrada e na saída do disjuntor. Se não houver tensão, informe o cliente que o problema está na rede elétrica. Na borneira da condensadora, encoste as ponteiras de teste nos polos L e N desta forma. A tensão deve ser de 220 volts, com variação de 10% para mais ou para menos. Caso esteja fora desta faixa, informe o cliente. Confira a alimentação de energia na evaporadora. Meça a tensão na borneira da evaporadora, entre os bornes L e N, que deve ser de 220 volts. Se a alimentação estiver ok, faça o teste do controle remoto para verificar se ele está enviando sinal para a evaporadora. Este teste pode ser realizado utilizando a câmera do seu celular. Aponte o sensor para a câmera e aperte qualquer botão. O sensor deve acender. Caso contrário, o controle pode estar com defeito. Em seguida, tente o acionamento manual. Se o equipamento ligar, então o problema está na placa receptora localizada abaixo da tampa frontal, que deve ser trocada. Em seguida, realize o teste de comunicação entre as unidades. Se a comunicação estiver ok e mesmo assim não ligar, indica que a falha está na placa controladora da evaporadora, que deve ser trocada. Equipamento não refrigera. Se o equipamento liga, mas não refrigera o ambiente, verifique primeiramente se o autodiagnóstico está indicando algum problema. Caso esteja, consulte a tabela de autodiagnóstico no manual para identificar o potencial problema. Verifique se o modo da máquina está na função refrigeração ou cool, identificado por este ícone. Se a temperatura selecionada está correta. O equipamento só irá refrigerar se a temperatura selecionada for menor que a temperatura verificada no ambiente. Verifique também se o filtro de ar está sujo. A obstrução do filtro provoca a redução da vazão de ar e a redução na capacidade de troca de calor. Limpe o filtro e faça um teste de rendimento. Verifique se a condensadora não está obstruída e se as válvulas da condensadora estão abertas. Verifique se existe vestígio de óleo nas conexões de interligação, pois o refrigerante é altamente miscível com o óleo.
Onde houver óleo, utilize água e sabão para verificar se não há vazamento. Um bom diagnóstico não deve ser baseado em apenas um parâmetro. Realize os testes a seguir e guarde os resultados. Todos eles serão relevantes na hora da identificação do problema. Confira se o compressor está funcionando. Faça o teste de rendimento para saber se o problema é no equipamento ou no dimensionamento. Faça o teste de pressão. Se o equipamento for do tipo fixo, efetue o teste de superaquecimento. Com o multímetro no modo de corrente, meça a corrente posicionando-o no cabo L. Agora, com os testes realizados, vamos analisar os resultados para chegar ao diagnóstico. Baixa pressão de sucção aliada a um alto superaquecimento e baixa corrente do equipamento indica falta de refrigerante. Logo, será necessário verificar a estanqueidade do sistema. Baixa pressão de sucção aliada a um alto superaquecimento e alta corrente do equipamento indica obstrução interna no sistema. Logo, será necessário localizar a obstrução, corrigi-la e refazer a carga de refrigerante. Se a pressão estiver muito acima do indicado, considerando as temperaturas interna e externa, e o compressor estiver funcionando corretamente, o diagnóstico pode ser: alta pressão de sucção aliada a baixo superaquecimento e alta corrente do compressor indica excesso de carga de refrigerante. Será necessário retirar todo o refrigerante e fazer a carga novamente. Alta pressão de sucção aliada a alto superaquecimento e baixa corrente do compressor pode indicar falta de compressão ou válvula de reversão dando passagem. No caso de falta de compressão, o compressor deve ser substituído. No caso de passagem, a válvula de reversão deve ser substituída. Equipamento não esquenta. Se o equipamento liga, mas não esquenta, verifique primeiramente no manual se o modelo do equipamento possui aquecimento. Então verifique se o autodiagnóstico está indicando algum problema. Caso esteja, consulte a tabela de autodiagnóstico no manual para identificar o potencial problema. Verifique se o modo da máquina está na função aquecimento, identificado por este ícone. Se mesmo assim não aquecer, verifique se o modo refrigeração está funcionando corretamente. Caso a máquina esteja gelando normalmente, o problema pode estar na válvula reversora. Teste-a. Equipamento não ventila. Se o equipamento não estiver ventilando, realize o teste do motoventilador da evaporadora ou o teste do motoventilador da condensadora, se for o caso. Teste de sensores. O equipamento de ar-condicionado possui em média 5 sensores. Os sensores utilizados em nossos equipamentos são do tipo NTC, ou seja, utilizam coeficiente de temperatura negativo, onde a resistência ôhmica é inversamente proporcional à temperatura sentida no bulbo. Todos os sensores possuem o mesmo princípio de funcionamento. Por isso, são testados da mesma forma, medindo sua resistência ôhmica e a temperatura que o bulbo está submetido. Para a realização deste teste, são necessários multímetro, termômetro e a tabela de sensores.
Primeiramente, localize o sensor que deseja testar, abrindo a evaporadora ou condensadora. Desconecte-o da placa controladora. Coloque o multímetro no modo de resistência ômica. Encoste as ponteiras de teste nos polos do conector do sensor. Faça a verificação da temperatura ambiente utilizando o termômetro e compare com o resultado apresentado na tabela de referência do sensor. Atenção! Cada sensor possui a tabela diferente. Caso o sensor não apresente o valor indicado na tabela ou apresente diferença maior que 2%, substitua-o por inteiro. Teste do motoventilador da evaporadora. O teste do motoventilador da evaporadora consiste em testar a placa eletrônica e a bobina. Ligue o equipamento. Coloque o ventilador na velocidade baixa. Coloque o multímetro no modo de tensão. Na placa controladora, encoste as ponteiras de teste do multímetro nas saídas de tensão do conector. O multímetro exibirá a tensão de saída da placa controladora para o motoventilador. Aumente a velocidade do ventilador e observe a tensão, que deve aumentar e estabilizar. Caso isso não aconteça ou não exiba nenhum dado, indica que a placa eletrônica está com defeito e deve ser substituída. Se a placa não apresentar defeito, realize o teste da bobina do motoventilador. Desligue o disjuntor. Alguns equipamentos possuem travas em seus conectores. Retire-as previamente. Retire o conector. Coloque o multímetro no modo de resistência ômica. Encoste as ponteiras de teste nos polos vermelho e preto do conector. Observe o display do multímetro. Caso não exiba nenhum valor, indica que o motoventilador está com defeito e deve ser substituído. Se exibir o valor de resistência, o motoventilador está funcionando corretamente. Neste caso, o defeito está no sensor, que faz parte do conjunto do motoventilador. Todo o conjunto deve ser substituído. Teste do motoventilador da condensadora inverter. O teste do motoventilador da condensadora inverter consiste em testar a placa eletrônica, bobina e o capacitor. Para testar a voltagem da placa controladora, localize o conector do motoventilador. Ligue o equipamento. Coloque o multímetro no modo de tensão. Encoste as ponteiras do multímetro nas saídas de tensão do conector, nos cabos vermelho e preto. O multímetro exibirá a tensão de saída da placa eletrônica para o motoventilador. Caso não exiba, a placa eletrônica está com defeito e deve ser substituída. Se a placa não apresentar defeito, realize o teste da bobina do motoventilador. Para este teste, desligue o disjuntor. Retire o conector do motoventilador. Coloque o multímetro no modo de resistência ômica. Encoste as ponteiras de teste nos polos vermelho e preto do conector. Observe o display do multímetro. Caso apresente a resistência, o capacitor deve ser testado. Desconecte os fios do capacitor. Coloque o multímetro no modo capacímetro. Aproxime as ponteiras de teste e verifique o resultado.
Caso não exiba nenhum valor, indica que o capacitor está com defeito e deve ser substituído. Teste do motoventilador da condensadora convencional. O teste do motoventilador da condensadora convencional consiste em testar a entrada de energia, o capacitor e a bobina. Coloque o multímetro no modo de tensão. Teste a entrada de energia na borneira da condensadora. A tensão deve ser de 220 volts, com variação de 10% para mais ou para menos. Caso esteja fora desta faixa, informe o cliente. Para testar o capacitor, primeiramente desligue o disjuntor. Coloque o multímetro no modo capacímetro. Exponha o capacitor. Conecte uma ponteira no polo comum C e a outra no polo do ventilador fan. Faça a leitura e compare com a capacidade do capacitor, que normalmente está indicada nele mesmo. Caso apresente diferença, o capacitor está com defeito e deve ser substituído. Atenção! Este capacitor é duplo e também controla o compressor através do outro polo. Tenha cuidado para testar no polo correto. Caso o capacitor não apresente problema, o motoventilador deve ser testado. Coloque o multímetro no modo de resistência ohmica. Encoste uma das ponteiras de teste no cabo que estava conectado no borne C do capacitor e outra no cabo que sai da borneira para o motoventilador. Observe o display do multímetro. Caso não exiba nenhum valor, indica que o motoventilador está com defeito e deve ser substituído. Teste de superaquecimento. Sua função é identificar se a carga de refrigerante está dentro da faixa recomendada no manual. Para isso, ligue o equipamento. Ajuste o set point em 17 graus. Coloque o equipamento no modo refrigeração e o ventilador em velocidade máxima. Mantenha-o funcionando por mínimo 20 minutos. Conecte a mangueira de baixa pressão do manifold na válvula de sucção. Leia a pressão no manômetro da tubulação de sucção. Na tabela de R410, obtenha a temperatura de evaporação saturada TES. Coloque o sensor de temperatura em contato com a tubulação de sucção a 15 centímetros da entrada da unidade condensadora, na parte superior do tubo. Recubra-o com espuma, de modo a isolá-lo da temperatura ambiente. No termômetro, leia a temperatura de sucção TS. A diferença entre os valores deve estar entre 5 e 7 graus Celsius. Atenção! Esta faixa é obtida com o equipamento operando com temperatura interna de 26,7 graus, umidade relativa de aproximadamente 50% e temperatura externa de 35 graus Celsius. Se a diferença estiver acima de 7 graus, indica que a quantidade de líquido dentro do evaporador está baixa. As possíveis causas são carga de refrigerante incompleta ou obstrução interna no sistema. Verifique se há falta de refrigerante no sistema. Para tanto, realize o teste de vazamento. Verifique se existe alguma obstrução interna no sistema. Além do superaquecimento alto, outros indícios de obstrução no sistema são a baixa pressão de sucção e a alta corrente do compressor. Se a diferença de temperatura estiver abaixo de 5 graus Celsius,
indica que há excesso de refrigerante no sistema. Neste caso, a carga de refrigerante deve ser refeita, seguindo o procedimento recomendado. Teste de rendimento. O teste de rendimento pode ser realizado tanto no equipamento convencional quanto no modelo inverter. Sua função é identificar o potencial de refrigeração da máquina. Para isso, ligue o equipamento. Ajuste o set point em 17 graus Celsius. Coloque-o em modo refrigeração. Coloque o ventilador em velocidade alta. Mantenha-o funcionando por no mínimo 20 minutos. Utilizando o termômetro, confira a temperatura na entrada de ar da evaporadora. Em seguida, confira a temperatura na saída de ar da evaporadora. A diferença entre os valores deve ser entre 8 e 12 graus Celsius. Se o equipamento apresentar valores dentro desta faixa e não conseguir refrigerar o ambiente, indica que o mesmo foi mal dimensionado ou está mal posicionado no ambiente. Para verificar o dimensionamento, utilize o cálculo de carga térmica. O posicionamento correto da evaporadora poderá ser verificado no manual de instalação. Se a diferença estiver abaixo de 8 graus Celsius, indica que a máquina está com pouco rendimento, ou seja, não está refrigerando adequadamente. Se a diferença estiver acima de 12 graus Celsius, verifique a vazão de ar na evaporadora. Baixa vazão faz com que a diferença de temperatura aumente, porém, o equipamento não consegue refrigerar o ambiente. Filtro de ar sujo, curto-circuito de ar ou problemas no motor do ventilador podem gerar baixa vazão. Recolhimento do refrigerante. O recolhimento do refrigerante somente deve ser feito utilizando equipamentos apropriados, conforme demonstraremos a seguir. Jamais recolha o refrigerante dentro da condensadora. Para se realizar a retirada do refrigerante do sistema, são necessários o manifold já instalado na válvula de sucção, máquina recolhedora e cilindro de armazenamento. Antes de conectar as mangueiras, feche as válvulas azul e vermelha da máquina recolhedora, colocando-as na posição close ou fechada. Conecte a mangueira vermelha na saída da recolhedora e no cilindro. Conecte a mangueira amarela do manifold na entrada da recolhedora. Com as mangueiras conectadas, coloque a válvula vermelha da recolhedora na posição open ou aberta. Coloque a válvula amarela na posição recover ou recuperar. Coloque a válvula azul na posição open. Abra a válvula no cilindro de recolhimento. Abra a válvula de baixa pressão do manifold. Ligue a máquina recolhedora. Aguarde até que a recolhedora tenha retirado todo o fluido do sistema. Ao terminar de recolher o fluido, o manômetro de baixa pressão na recolhedora apresentará vácuo e a recolhedora se desligará automaticamente. Também desligue a recolhedora manualmente através do botão Liga-Desliga. Atenção! Nunca movimente as válvulas com a recolhedora ligada. Com a recolhedora desligada, coloque a válvula amarela na posição Purge ou purgar. Coloque a válvula azul também na posição Purge. Você notará que neste momento o manômetro de baixa irá sair de vácuo e apresentará pressão.
Mantenha a válvula vermelha na posição Open. Ligue a máquina novamente. A recolhedora irá realizar a purga, que é o processo de recolhimento do restante de fluido que ainda se encontra na recolhedora e nas mangueiras, para a garrafa de recolhimento. A recolhedora se desligará automaticamente após alguns segundos, indicando que o processo terminou. Feche a válvula da garrafa do cilindro de recolhimento. Desligue a recolhedora manualmente através do botão Liga-Desliga. Desconecte as mangueiras da recolhedora. Com isso, todo o refrigerante foi recolhido com sucesso. Teste de vazamento. Para se realizar o teste de vazamento, primeiramente retire todo o refrigerante do sistema. Com o sistema vazio, realize o teste de estanqueidade. Encontrado o vazamento, realize os reparos necessários. Em seguida, efetue a carga de refrigerante novamente. Teste elétrico. O teste elétrico é realizado com o intuito de encontrar uma possível fuga de energia e é feito por eliminação, iniciando na fonte de energia e terminando na placa eletrônica. Com o multímetro no modo de tensão, aproxime as ponteiras de teste na fiação para verificar a passagem de energia nos pontos a seguir: na saída do disjuntor, na entrada do disjuntor, na borneira da evaporadora L e N. Antes de prosseguir com o teste elétrico, ligue o equipamento e deixe-o ligado durante todos os testes a seguir. Efetue os testes nos seguintes locais: na placa eletrônica da evaporadora, na borneira da condensadora L e N, na placa eletrônica da condensadora, em cada saída da placa, compressor, motor do ventilador e válvula reversora. Caso algum ponto não apresente passagem de tensão, indica que o dispositivo que antecede está danificado ou com mau contato. A tensão deve ser de 220 volts, com variação de 10% para mais ou para menos. Caso esteja fora desta faixa, informe o cliente. Teste da válvula reversora. Este teste somente é realizado em sistemas que possuam um modo aquecimento. Para tanto, a condensadora deverá possuir a válvula de reversão. Coloque o multímetro no modo de tensão. Teste a entrada de energia da válvula. Faça a leitura no multímetro, que deve apresentar 220 volts. Em seguida, ligue o equipamento. Desconecte os terminais da bobina da válvula reversora. Encoste as ponteiras de teste do multímetro nos polos. Faça a leitura no multímetro, que deve apresentar 220 volts. Caso não apresente este valor, a alimentação até a válvula está com algum defeito. Se a tensão não apresentar defeito, a bobina da válvula deve ser testada. Coloque o multímetro no modo de resistência ômica. Encoste as ponteiras de teste nos polos. Observe o display do multímetro.
Caso não exiba nenhum valor, indica que a bobina está com defeito e deve ser substituída. Verifique a temperatura nos tubos da válvula reversora, antes e depois da energização da bobina. Quando existe um problema interno na válvula reversora, as temperaturas não se alteram após a energização da bobina. Caso isso ocorra, a válvula deve ser substituída. Teste do compressor da máquina convencional. Para testar o compressor do equipamento convencional, devemos realizar a verificação de energia do capacitor, da bobina e de massa. Primeiramente, teste a entrada de energia na borneira da condensadora. Coloque o multímetro no modo de tensão. Encoste as ponteiras de teste nos polos desta forma. A tensão deve ser de 220 volts, com variação de 10% para mais ou para menos. Caso esteja fora desta faixa, informe o cliente. Se o problema não for de alimentação elétrica, teste o capacitor. Primeiramente, desligue o disjuntor. Coloque o multímetro no modo capacímetro. Exponha o capacitor. Conecte as ponteiras nos polos do capacitor. Caso o capacitor seja do tipo duplo, conecte uma ponteira no polo comum C e outra no polo do compressor ERM. Atenção! Este capacitor é duplo e também controla o motoventilador através do outro polo. Cuidado para testar no polo correto. Faça a leitura no multímetro e compare com a capacidade do capacitor, que normalmente está indicada nele mesmo. Se apresentar diferença superior a 5%, o capacitor está com defeito e deve ser substituído. Caso o capacitor não apresente problema, o bobinado do compressor deve ser testado. Coloque o multímetro no modo de resistência ômica. Retire os 3 terminais do compressor. O bobinado entre os bornes C comum e S start é o bobinado de partida e o valor de sua resistência deve ser maior que a da leitura entre C e R run, que correspondem ao bobinado de trabalho. A medida entre os bornes S e R devem ser o somatório entre os valores obtidos nos bobinados de partida e trabalho. Atenção! O teste de resistência dos bobinados deve ser feito com o compressor frio, pois pode existir um protetor térmico interno que abre quando ocorre aumento de temperatura e da corrente. Se não houver resistência ou o valor ficar próximo de zero, indica que o compressor está com defeito e deve ser substituído. Se a leitura estiver correta, realize o teste de massa. Teste entre os terminais do compressor e a carcaça. Não deve apresentar continuidade. Se apresentar continuidade, o compressor está com defeito e deve ser substituído. Para descartar totalmente a possibilidade de falha de isolamento interno, utilize um megômetro. Teste do compressor inverter. Para testar o compressor do equipamento inverter, devemos realizar a verificação na saída da placa controladora, da bobina e de massa do compressor. Para testar a saída da placa, ligue o equipamento. Coloque o multímetro no modo de tensão. Localize o conector. Os 3 fios devem passar a mesma tensão. Teste-os. Se não houver tensão, a placa está com defeito e deve ser substituída. Se houver tensão, indica que a placa eletrônica está enviando corrente para o compressor e o problema pode estar no compressor.
A lógica de funcionamento de um sistema inverter prevê que quanto maior a diferença entre a temperatura solicitada no controle remoto, chamado de set point, e a temperatura medida no sensor de ambiente da evaporadora, maior será a tensão liberada pela placa e, por consequência, maior será a rotação do compressor. Por isso, você pode variar a temperatura do sensor de ambiente e observar o resultado na saída de tensão da placa. Atenção! Não aplique tensão diretamente sobre os bornes de um compressor inverter. Isso só é possível com compressores de rotação fixa. Para testar o bobinado do compressor, desligue o disjuntor. Coloque o multímetro no modo de resistência ômica. Desconecte o conector da placa controladora. Teste os 3 terminais do compressor, que devem passar a mesma resistência com tolerância de no máximo 10%. Se não houver resistência, o compressor está com defeito e deve ser substituído. Se a leitura estiver correta, realize o teste de massa. Retire os 3 conectores do compressor. Teste entre os terminais do compressor e a carcaça. Não deve apresentar continuidade. Se apresentar continuidade, o compressor está com defeito e deve ser substituído. Para descartar totalmente a possibilidade de falha de isolamento interno, utilize um megômetro. Teste de comunicação entre as unidades. Para verificar a comunicação entre as unidades, certifique-se primeiramente que os cabos PP de interligação estão ligados corretamente e que não estão interrompidos. Para isso, desconecte-os da borneira da evaporadora e da condensadora. Em uma extremidade, una os polos do cabo. Coloque o multímetro no modo de continuidade. Na outra extremidade do cabo, encoste as ponteiras de teste. O multímetro deve informar se há ou não continuidade. Caso não indique continuidade, o cabo está com defeito e deve ser substituído. Se os cabos de interligação estão ligados corretamente, segundo o diagrama do manual, e o equipamento ainda apresenta falha de comunicação, desligue o equipamento da alimentação elétrica por 2 minutos e ligue-o novamente. Tenha certeza que o relé da placa da evaporadora esteja acionado. Se o relé estiver acionado, é possível medir tensão entre o N do conector CN11 e L-out do relé RY1. Coloque o multímetro em modo de corrente contínua ou DC. Encoste a ponteira preta no S e vermelha no N. O multímetro exibirá a tensão, que deve variar entre os valores positivos e negativos. Se os valores apresentados forem sempre positivos, indica que o problema está na unidade externa. Portanto, verifique ligações elétricas, conforme diagrama elétrico, resistência do reator, que deve ser entre 0 e 1 ohm, ou indica que a falha está na placa controladora, que deve ser trocada. E as conexões L, N e S entre a borneira e a placa eletrônica. Se valores apresentarem pequena variação com sinal negativo ou próximo ao zero, indica que o problema está na unidade interna. Verifique ligações elétricas conforme diagrama elétrico e as conexões L, N e S entre a borneira e a placa eletrônica. Ou indica que a falha está na placa controladora, que deve ser trocada. Outras causas que podem gerar falha de comunicação entre as unidades evaporadora e condensadora são: falta de aterramento.
O equipamento deverá estar devidamente aterrado, conforme NBR 5410. Ruído de sinal. Se ao longo do percurso do cabo PP houver algum equipamento que produza ruído de sinal, é aconselhável utilizar cabo blindado para a interligação, cuja malha deverá ser aterrada. Ruído de tensão. Se o equipamento estiver ligado na mesma rede com equipamentos que provoquem ruído de tensão, forno micro-ondas, por exemplo, recomenda-se ligar o equipamento em rede independente. Teste de pressão. Para realizar o teste de pressão, conecte a mangueira de baixa pressão do manifold na válvula de sucção. Analise a pressão de trabalho do sistema. A pressão de sucção de um sistema que trabalha com R410A deve ficar próxima a 124 psi, tomando-se como base uma temperatura interna de 26 e externa de 35 graus Celsius. Se a pressão estiver muito abaixo deste valor, considerando as temperaturas interna e externa, o problema pode ser a falta de refrigerante. Efetue o procedimento de retirada e nova carga de refrigerante. E com isso, encerramos o módulo de manutenção. Utilize os conhecimentos aqui adquiridos e, caso necessário, assista aos demais módulos do treinamento. Bom trabalho!